nosso coração e nós recebemos a palavra, comer esse maná, esse pão que vai ser descido agora, que ela vai ser um instrumento. Então ela vai falar aquilo que o Senhor vai louvar, adorar, fazer o que o Senhor. Deixa o Senhor te usar e se deixa ser usada pelo Senhor. Amém? Palavra, ó, pastora, ore. A palavra, ore, ó. Ore e o Senhor vai derramar fogo do céu, né? Nesta tarde. Igual fez com Elias, com Eliseu. Então vai derramar fogo do céu. Então vamos pôr nossos vasos na dispensação, na posição e deixar Deus encher e transbordar nesta manhã. Amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta manhã tão maravilhosa, quando o Senhor nos dá essa oportunidade de abrir os olhos, de respirar e estarmos aqui na Tua casa, meu Pai. Oh, quão maravilhoso é estar na Tua presença, Senhor. Como é bom estar aqui na Tua casa, render graça ao Teu nome. E nós estamos diante, Senhor, da Tua presença nessa manhã e queremos ouvir a Tua voz através da Tua filha, Senhor. Use-a como instrumento da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós Te adoramos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Como diz, estou me sentindo aqui bem protegida, bem confortável, porque a gente vê aqui mulheres de oração, mulheres de fé. Então eu me sinto muito acolhida e agradeço desde já, primeiramente meus pastores, né, pela confiança, pela irmã divina que Deus colocou essa mulher no meu caminho. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Nossa história é de muito tempo, porque quando Deus coloca alguém no teu caminho, é porque lá na frente você vai ver o fruto, né? Então, eu sou grata a Deus por a irmã divina na minha vida. Sou grata a Deus essa igreja que eu amo. E sou grata a Deus por cada um de vocês que estão aqui, estão me dando essa oportunidade. Não sou pregadora, eu sou adoradora e sou serva. Então, eis-me aqui para a obra de Deus. Amém? Essa semana, quando a irmã divina me chamou, eu falei para Deus que eu não vou negar a oportunidade. Falei, Senhor, e se eu não der conta de cantar e nem falar? Ele falou assim, vai no gesto, mas tu vai. E eu tinha medo nessa questão de me chamar para dar palavra. Eu falei, Senhor, eu não sou letrada, sou nordestina, falo palavras erradas. Deus mandou uma serva e falou assim, filha, não te preocupe, que é eu que vou falar. Eu só quero que você seja instrumento. Eu falei, amém. Se é assim, amém. E eu falei assim, Senhor, perguntei à irmã divina, tem algum tema? Ela falou, não. Eu falei, Senhor, o que tu queres que eu fale? Qual é o tema que tu quer que eu pregue? Deus falou assim, escolhidos. Até quinta-feira, Deus falou isso. E eu pegava a Bíblia, lia e nada. Eu falava, Senhor, mas hoje já é quinta, e aí? Deus falou, vai para oração. Vai lá para oração. E eu vim aqui para oração de manhã, e Deus falou comigo. Deus trouxe uma serva lá do vale, e falou comigo. E de lá para cá, Deus vem falando todo o tempo que Ele quer que eu fale. Mas Ele me deu aqui em Mateus 22, 14, que fala assim, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Poderia sentar que eu vou dizer só apenas esse versículo. E hoje aqui eu estou entendendo, irmão, por que Deus me deu. Porque muitos que vêm na casa de Deus são chamados, mas poucos estão escolhendo fazer a obra de Deus. Deus está falando todo o tempo, mas a gente está com um tampão. Eu tiro por mim, porque até uns 2 anos atrás, mais ou menos, 1 ano e pouco, vai fazer 2 anos, eu tinha esse tampão. Sentia Deus falando comigo, mas não, é coisa da minha cabeça. Via as pessoas falando milagre. Você pode observar que agora
povo está sedento por testemunhos, porque parece que a pandemia dos que não levou, matou aqui. E eu fiquei um processo que Deus me ensinou. Ele falou assim, num processo que eu estava do lado da minha cama, Deus falou assim: ei, filha, é eu e você? Ou você e os outros? Porque colocamos tudo em primeiro: marido, filho, casa, emprego. A gente deixa de fazer a obra de Deus, vem quando pode, vem quando dá. Tudo que propõe para a gente fazer, a gente não posso, não quero. Então eu me sentia com aquele tampão. Fala, se não vem no amor, vem na dor. E foi na dor, irmã, na dor, que tirou aquele tampão. Que eu comecei a falar: Senhor, eu e ti. Porque na hora que você está no seu quarto, sozinha, chorando, naquela luta assim que você não vê possibilidade, você não vê ninguém, ninguém pode te ajudar, que você fala com Deus e sente que Ele está ali, cuidando de você, você se entrega e fala: Senhor, eis-me aqui agora. Você descansa nele. E foi isso que eu fiz, irmã. Falei: Senhor, eis-me aqui para a tua obra. Eis-me aqui, Senhor. Só que eu notei diferença. Eu noto Deus todo o tempo no agir. Eu noto Deus todo o tempo na palavra. Eu noto Deus todo o tempo nos testemunhos. Em tudo, irmã. Em tudo. Eu chego aqui, eu falei: gente, eu não sei como as pessoas saem vazias, mas por que tem um tampão? Vir para a igreja e ser crente não quer dizer que você está absolvendo. Porque se você não tiver aquele compromisso com Deus, tiver aquela busca, você vai ser tapado. Quando Deus vir, você não fez nada. Quantos escolhidos estão no banco? Na era do já fiz, já fui, já fiz, não faço mais. Posso não, tem muita gente novo. Deus não escolhe idade, não. Aqui só acaba quando Ele te leva. A gente não vem aqui a passeio. O privilégio que Deus nos dá de todo dia nos perdoar, porque somos escolhidos. Mas a gente escolhe fazer as coisas de Deus quando quer, quando pode. Irmã, mas eu vejo uma mudança tão grande, porque é gostoso ver Deus falando com a gente. A gente melhora como pessoa. A gente melhora como mãe, como amiga, como serva. Porque a gente aprende o que Deus quer na nossa vida. Deus mandou o seu filho aqui como exemplo. Né? Na palavra de Deus fala. Ele foi torturado, foi tudo. Você já pensou se Jesus fala assim: ó Pai, tu me mandaste aqui, me traíram, me machucaram, tudo, acaba com tudo. Mas ele foi. Ele cumpriu o propósito que ele tinha aqui. Se nós aqui colocar isso, qual é o meu propósito aqui nesse mundo? É servir a Deus. Eu conheço duas senhoras, quer dizer, conheci, elas já partiram, que eu comecei a observar. Quando a gente chega no propósito cumprido aqui, Deus leva. Porque essas senhoras me ensinaram a ter fé. Tudo estava desabando e elas firmes na oração. Uma foi a mulher que me ensinou a costurar. A outra foi a minha sogra. Minha sogra não era evangélica. Ela era católica, mas ela não se via santo. Ela não tinha nenhuma imagem, nem o texto. Ela falava assim: eu oro. Ela quase ficou firme na igreja. Ela começou a frequentar a igreja, mas aí o genro dela começou a chamar ela para ir para a igreja católica. Mas ela falava para mim assim: Lídia, eu creio em Deus. Todo dia eu fico quase 2 horas antes de dormir,
orando na minha cama por cada um. Você não via elas falando um do outro. Você não via elas com maldade. Você não via elas murmurando. Tinha coisa que elas passavam que eu falei, meu Deus, mas você não via. E elas estão descansando. Ficou família, marido, tudo para trás. E elas estão descansando. E eu estava de um jeito, irmã, desse jeito. Era só trabalho, 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 trabalho. E casa, e filho, e marido, e neto. Fui para minha casa? Fui. Mas paguei um preço muito alto. Muito alto. Mas aí eu falei assim, Senhor, agora eu estou entendendo o propósito que Deus tem. Quando Deus te escolhe, aquela palavra hoje eu entendo. Você é escolhido desde o ventre. Porque a minha mãe está ali, ela não sabia que eu ia ministrar. Eu falei, não vou falar, vou deixar para ela. Porque eu tenho certeza que ela está orgulhosa de mim hoje aqui. E quantas vezes ela orou por mim? Quantas vezes lá no mundo? Né? Que a gente tem um chamado, mas a gente é teimosa. É por isso que a gente passa tantas coisas. Quando eu comecei, eu fui para o mundo, eu fiquei um tempo, tem há 24 anos, que a gente voltou, que Deus permitiu que eu fosse, para me entender. Porque às vezes a gente fala assim, por que eu sofro tanto? Olha a propaganda, meninas. Por que eu sofro tanto? Porque escolhas que fazemos lá atrás. Desobediências lá atrás. Eu estou na igreja, eu faço, e cada coisa me acontece. E a fatura que você está devendo? Lá atrás. Hoje eu falo assim, meu Deus, eu olho para trás, parece uma história que eu não passei. Mas Deus me deu a oportunidade de trabalhar com mulheres. Hoje eu entendo o propósito. Cada uma tem uma bagagem muito mais pesada do que a minha. Mas sabe, irmãs, depois que Deus tirou um tampão assim, ó, eu admiro, respeito cada pessoa, cada mulher com a sua bagagem. Porque Deus dá a cada um o que a Ele vê que vai dar conta. Às vezes a gente, nossa, por que fulano está tão abençoado e eu não? O que fulano carregou, gente? Você dá conta de carregar? Quando eu estava no mundo, Deus, olha, quando você escolheu, Deus não te abandonou nem no mundo. Eu estava no mundo, Deus me colocou uma casa de mulher abençoada de oração. A mulher que tinha quase 2 metros. E falava alto, ela e as filhas dela, e eu fui morrendo de medo lá aprender, e eu tinha falado assim, eu queria uma profissão, porque eu era vendedora, mas eu me sentia vazia, pedia a Deus uma profissão. E no meu caminho encontrava a irmã divina direto. Na hora do almoço, eu ia descendo lá e veio a irmã divina no sal quente. Deus te ama. Deus está te esperando. Seu lugar está lá. Tinha um dia que eu falei assim, hoje eu vou me enrolar aqui, porque a irmã vai subir. Porque eu já estou com vergonha de falar com ela e nunca ir na igreja. O dia que eu atrasava, ela atrasava também. E um dia eu vim para a casa de Deus. Nós nunca mais se encontrou na rua. Porque eu vim e escutei a voz de Deus. E Deus mandava gente todo o tempo lá no meu serviço. E eu fico aqui, ó. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Como eu posso ser escolhido se sofro tantas coisas? Porque primeiro eu sou desobediente. E porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita aquele que recebe por filho. Se suportai a correção de Deus, que Ele trata como filho. Né? O que o filho há de que o pai, não há um filho que o pai não corrija. Deus deixou o exemplo dos nossos pais. Minha mãe falava assim, Lídia, não faça isso. Lídia, não vá assim. E eu, se eu tivesse respeitado minha mãe, eu não tinha quebrado tanta cara. Né?
Mas ela nunca desistiu. A mãe é profeta. É verdade. E hoje, assim, a minha mãe é um exemplo de fé. Que minha mãe já passou coisas, irmãos, muitos anos, que Deus hoje colocou. Olha para você ver. Hoje Deus colocou que quem cuidava da minha mãe eram minhas irmãs mais velhas. Deus hoje colocou eu para estar ajudando ela. Mas Deus colocou eu também para livrar ela do que acontecia. Que muitos anos minha mãe foi tratada como problema mental. Ela dava crises fortes, internava ela. E foi tratada há muito tempo, muitos anos internada. E ela falava para mim assim: eu não entendo, eu estou aqui atacada, eu chego no hospital, e lá é muita gente para me orar, para me falar de Deus e não sei o que e tal. E aquilo me chamava atenção. Quando eu saro, me dá uma alta. E Deus falava que era para mim ser missionária. Ah, você é um missionário no hospital? E aquilo me chamava atenção. Passou a pandemia, o médico que tratava ela ficou idoso, não pôde mais atender. Pôs um novo para atender ela. E foi a época que meus irmãos não pôde, e ela foi ficar comigo. E eu levei ela. Chegou lá, o médico falou para mim, depois de alguns meses dela internada, eu estranhei que na hora que ela deu uma crise, nós fomos para o hospital. Lídia, o dia da menina da unha está guardado em tal lugar. Então, você passa para a menina que eu vou ficar internada. Aí eu falei, primeira pessoa que eu vejo surtada que pensa em pagar a conta. Isso ficou comigo. Depois de 3 meses, o médico falou assim, vem cá, por que você desinterna sua mãe? Eu falei, porque muitos anos minha mãe é tratada como uma pessoa que tem problema mental. O médico, sua mãe não tem problema mental. Sua mãe tem bagagem, raiva, ódio, sofrimento da vida que a carrega. Que no momento que minha mãe é uma pessoa calada, e meu pai já é daqueles, igual menino irritante. Coloquem vocês no lugar dela. Se vê uma pessoa aí, pá, pá, pá. Você está calado, está calado, está calado. De repente você, pá, naquela explosão, você é doida. Aí chega os filhos, não fiz nada. Sua mãe fez. Quem vai para o hospital? Mãe. Se o pai falou, a mãe. Mas Deus colocou e falou, sua mãe não é doida, sua mãe é isso. Falei, bom, já que é assim, vamos começar a tratar ela. Falei, mãe, é assim, 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 assim. Só que isso me embarrava, irmão. A história da minha mãe me embarrava para o meu chamado. Porque eu sentia Deus falando comigo, eu falava, vixe, eu estou puxando a minha mãe. Todas as vezes que eu orava, eu sentia Deus falando comigo desde lá de trás. Quando eu ia fazer algo, não. Quando eu ia fazer, não. Eu falei, estou ficando ruim igual a minha mãe. Porque eu escutava Deus, mas eu não entendia. E vinha assim, ó, ao longo dos anos, desse jeito. Mas depois que consegui tirar o tampão, eu comecei a ouvir Deus falando comigo, através da palavra. Eu chego aqui, ó, escuto a palavra, onde eu vou, escuto a palavra. Deus me leva em lugares que eu nem imagino ir. E Deus dá a oportunidade de eu falar, ajudar pessoas. Dentro da nossa igreja mesmo, tem pessoas que eram fechadas, travadas. Eu já cheguei a mandar mensagem para a pessoa, que a pessoa fala assim, não me mande mensagem. Eu falei, tá vendo, né, Senhor? E Deus fala assim, manda de novo. Se ela não te bloqueou, manda de novo. Ela vai visualizando, visualizando, visualizando. Estou escutando o hino, manda para a pessoa. A pessoa escuta, obrigada. Opa, já saiu um obrigada. É assim que Deus age na nossa vida. Ei, manda uma mensagem. Ei, fala de Deus. Deus te coloca numa fila, fala de Deus. Você não está aqui em vão. Eu peguei esse caderno aqui, achei interessante. Eu fui passando. Depois de quinta-feira, irmã Ana do céu, mas parece um jornal na minha cabeça. Versículos, palavras, exemplos. Falar nisso, não perguntei quanto tempo, irmã. Ah, bom. Aí, olha para vocês verem, até quinta-feira eu não tinha nada. 3 folhas. Eu não tinha nem caderno. Às vezes que o irmão me chamou para trazer a palavra aqui, eu tinha uma folha.
E Deus falando. Hoje eu acordei de madrugada e Deus falando. Eu falei, Senhor, dá tempo não, é pouco tempo. E Deus confirma que... Eu falei, Senhor, como que é a pregação, Senhor? Eu vou falar de mim? Porque a primeira vez que eu trouxe a palavra foi num culto, um chá da tarde. A irmã Divina e eu atrás de gente para pregar, para falar. Ninguém, não. E eu no banheiro, falei, meu Deus, e agora, Senhor, quem vai falar? Deus falou, você. Eu falei, eu não, Senhor. Eu não, porque eu sou muito vergonhosa, não sai nada. Eu não, Senhor. E isso, irmã, ó, muitos anos, né, irmã? Eu morava aqui, atrás do colégio, tem muitos anos. Irmã, Deus falou assim, você não tem nada para falar? O que eu fiz contigo? Tua filha, que é um milagre na tua vida. A tua cura quando você não podia ter filho. Os livramentos que eu tenho te dado. Falei, Senhor, mas eu não tenho exemplos para dar na Bíblia que eu entenda. Eu era muito nova nessa época ainda. Deus falou assim, quando tu não pôde ter filhos, vai lá na palavra. Tem mulher lá que não pode ter. E eu curei. Quando a tua filha estava no leito de morte, que os médicos falaram, não tem jeito. Vai lá na palavra. Eu ressuscitei até morto. Irmão, eu chorei. Irmão, eu chorei, como se tivesse alguém ali do meu lado, me mostrando, e falava, irmã, assim, a palavra, o nome, tudo. Eu falei, meu Deus do céu. E eu notei, irmã Divina, eu falei, eu vou jogar a bola para a irmã Divina, se ela falar não, amém. Quando eu falei para a irmã Divina, Deus falou, tocou no meu coração de ser eu, amém, é você. Às vezes a gente vai, eu vou jogar a bola para o pastor, para a nossa líder, que se eles falarem, não, é eles e Deus, mas eles sempre confirmam. Né? E eu passei longo tempo nisso. Eu falei, opa, amém. Não dê... Foi aquela vez, acabou, foi na tarde. E Deus mandava sempre alguém no meu serviço. Eu fiquei o tempo no serviço de costura, irmã, para me aprender a ser serva. E ter uma profissão. Hoje eu tenho uma profissão que eu amo. Tem hora eu falo, Senhor, minha velhice, Senhor, cuido de ti até hoje, não te preocupaste com o teu futuro. Se eu te dei a profissão. Porque lá eu aprendi a ter fé. Eu aprendi muito lá com fé. Viu? Só que, de algum tempo para cá, eu aprendi a descansar em Deus. Descansar em Deus. Eu falei, Senhor, se eu sou escolhida, Senhor, eis-me aqui na tua obra. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhes fazer a obra de Deus. É mais fácil sentar aí no banco, ficar recebendo um azinho de gelado, do que vir aqui, se esforçar. Irmã, olha essas meninas, que benção. São jovens. Elas ficavam tímidas no banco lá. E Deus tem colocado. Já estão mexendo no som, olha que benção. Hoje eu falei, elas vão para uma adega passar o dia inteiro lá. Eu falei, gente, eu preciso de vocês, da ajuda de vocês no som lá para nós. Olha aqui, elas estão aprendendo para trabalhar na obra. A gente tem que ser instrumento de ajudar as pessoas. Um trabalho de oração. Quando o irmão Percival me chamava para vir, e ele, irmã, Deus tocou no coração de você ministrar a palavra. Eu falei, Jesus. Falei, Senhor, eis-me aqui. Falei, eis-me aqui, Senhor, mais tremendo. Mas sabe aquela confiança assim? Bom, eu estou aqui na oração, qualquer coisa, olha os reforços aqui forte. A irmã Léa, irmão Percival, me ajudou muito em oração. Sou grata a Deus por ter colocado esse casal na minha vida também. Irmã, se eu for falar de todas aqui, todas têm um lugar aqui que me ajudou, aonde eu estou hoje, como serva mesmo. Porque, às vezes, a gente está aqui e os outros falam assim, quer aparecer em tudo. Tudo essa mulher está. Às vezes me importava. Mas Deus colocou uma mensagem. O dia que eu não vim, o pastor estava gravando a mensagem. E Deus falou assim, escuta a mensagem. E o irmão estava pregando sobre isso.
E Deus falava assim, olha lá, agora tu presta atenção. Eu trabalhando, coloquei lá. Às vezes, ó, o pastor está ali, todo culto ele está ali filmando. Às vezes você nem coloca a mensagem para escutar. Mas ele não desiste do que Deus colocou no coração dele aqui. E tem ajudado, pastor, muitas. No dia que eu não vim, eu estava com esse pensamento, oh meu Deus, eu quero fazer, Senhor, mas às vezes vem aquela palavra, tudo você está no meio, xerida, né? Aí a palavra veio, o irmão pregando e falando assim, aquela palavra que fala do Senhor que dá 5 para um, 4 para o outro, 3 para outro e um, e eles multiplicam, e o que não multiplica lá no final. Então, se Deus tem colocado para você fazer, e você está fazendo, você vai colher muito mais de Deus. Aquele que está só no banco, lá, não, foi da era do fui. Eu já fui, já fiz. Quando Deus vir, Ele também vai ver se te leva. Né? A verdade é essa. Porque eu falei assim, olha aí, agora eu estou tranquila, porque eu escutei a palavra. Irmão, eu sou sedenta de milagres, de testemunho. E eu falava assim, gente, depois da pandemia parece que morreu o povo. Eu fui criada na Assembleia, o pessoal dando testemunho, falando que Deus faz. Porque, irmão, eu leio a Bíblia, mas eu não sou muito chegada. Agora, estou tendo essa ânsia de estar ali mastigando e me alimentando da palavra de Deus. Mas Deus começou a fazer milagre na minha vida que eu bato no peito. Deus faz. Deus muda. Mas você precisa buscar. Você precisa mudar como servo. Se você é um escolhido, eu sou escolhida por Deus, porque acontece tanta coisa, mas Deus tem me ajudado. E eu até coloquei aqui, os deveres do escolhido. Na palavra fala. Nas palavras que as pregação aqui estão falando. Não julgue. Não julgue. Seja luz aonde estiver. Quando eu fui escrever essa palavra aqui, ó, não julguei para não seja julgado. Deus me mostrou uma situação que eu passei. Se eu julgasse, eu seria julgado. Porque Deus dá situações para você cair, dependendo da sua ação, você vai ser julgado quando for levantar, para o bem ou para o mal. Você tem essa opção. Quando acontece algo na sua vida, e aí, eu vou agir pelo meu instinto humano ou pela graça de Deus? Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Seja luz aonde estiver. Pelo processo que eu passei, eu cheguei a ir num psicólogo. A pastora arrumou uma psicóloga maravilhosa. Agradeço a Deus, naquele momento, aquela psicóloga, uma pastora, que falava comigo parecendo que eu era a amiga mais íntima. Amo demais a doutora Aline. Há pouco tempo a gente foi tratada. Quando ela falou assim, o que você precisa? Eu preciso me entender. Eu não consigo guardar raiva, ter ódio. Irmão, não consigo ter ódio. Eu posso ter aquele momento ali, mas depois você me incomoda se eu ficar de cara feia para mim. E ela falou, sabe por quê? Porque você apaga as coisas ruins que te acontecem. Mas hoje eu entendo, porque eu sou uma escolhida. E a escolhida deixa bagagem para trás. Para ser luz aonde tiver. Chegou uma situação em mim, irmão, de uma pessoa pedindo socorro, de um namorado que estava praticamente, judiando dela. Eu falei, vamos na delegacia, pedir uma proteção, porque era aquele tipo de homem que tinha
medo só de homem, de polícia, de mulher, não. Ah, mas eu tenho medo, mas vamos. Parei de trabalhar, falei, Senhor, eu preciso trabalhar, mas vai com ela. Fui. Seja feita a vontade de Deus. Porque ela estava orando, ela estava pedindo. E, Lídia, eu não dou conta. Eu falei, Deus falou assim, vai. Mas você sabe por que Deus me levou? Nunca fui. Sabe por que Deus me levou? Porque quando chegou lá, o delegado falou assim, vem, entra. E eu já fui. Aí, não, você não, tu vai ficar. Só ela. Eu falei, mas eu queria. Não, só ela. Deus colocou 2 mulheres, uma do meu lado e uma do outro. Uma irmã apanhava todo dia. Todo dia ela apanhava. Ela não aguentava mais. A outra tinha separado há mais de 1 ano e o marido estava ameaçando ela agora com o filho. Pulava o muro e agredia ela. Ela estava lá. E eu comecei a conversar com uma e a outra que estava triste, uma novinha, me deu dó. Ela tinha falado, eu queria fazer uma ocorrência e tal, assim, sentou aqui. E a outra aqui começou a falar. E ela olhou para mim e falou assim, você é crente? Eu sou. Graças a Deus. E ela começou a contar a história dela. Eu falei, sabe qual é a solução para o teu problema? Deus. Busca Deus para ver se esse homem não sai do seu caminho. Busca Deus para ver se Deus não conserta esse homem. Sabe por que eu estou te falando isso? Aí eu provei para ela, com ações que já aconteceu comigo, e Deus mudou a história. Porque Deus te permite situações na sua vida para você bater no peito e falar, Deus faz porque Ele fez comigo. Porque a palavra de Deus está aqui falando que faz, mas parece que a gente precisa sentir. E eu ainda falei assim, olha para você ver o quanto é importante as coisas na casa de Deus. Falei, tem outra coisa. Dia de segunda, lá na minha igreja, tem uma caixinha que a gente ora e põe um nome dentro, põe a situação. 7 segunda-feiras. Depois tem uns irmãos lá, abençoado. Pega aquela caixinha, vai para um monte, interceder pelos problemas que estão naquela caixinha. E eu te garanto, porque já aconteceu já 2 comigo. E está resolvido. Ela falou assim, você põe meu nome na caixinha? Onde é a tua igreja? Falei, rapidamente eu já peguei um papel, anotei o nome dela. A outra falou assim, põe o meu também. E eu falei, sabe qual é a solução para o problema de vocês? É Deus. Quer parar de apanhar? Vai buscar Deus. Você quer parar que o seu ex vir atrás, te perturbar? Busca Deus. Deus quer posicionamento de cada um. A gente fica culpando um, outro, igreja, pastor, todo mundo. Mas a posição, quem tem que tomar é a gente. Eu tenho mudado como pessoa, irmãs. Eu tenho bagagem, mas a minha bagagem não vai me impedir que Deus tenha um presente para mim. Eu tenho buscado a Deus, eu tenho orado de madrugada. Deus tem me, eu tenho um sono de pedra. E Deus me desperta. Só que aí, a gente precisa do agir de Deus. Mas a gente precisa dar lugar. A gente precisa limpar a sujeira que está na gente. Eu era muito vaidosa. Gostava de brinco, bastante maquiagem. Algumas roupas assim. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade. Tira de mim tudo que não te agrada. Porque na palavra fala, não julgue. Às vezes, já chegaram pessoas em mim e falaram assim, eu deixo de ir na igreja por causa de pessoas julgam minha roupa. Ai, julga isso de mim. Ai, julga uma tatuagem. Irmãos, olhe para o espelho, você não tem como fazer julgamento. Na palavra de Deus, não julgue. Ele é que vai mudar. A sua obrigação é estar aqui falando que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus quer. Nós estamos aqui para poder atrair almas. Eu sou fã da irmã Leamar, porque ela me chama a atenção com os testemunhos dela. E um dia ela contou um testemunho que eu falei, é bem um desse que eu preciso.
Falei. Uma semana depois aconteceu comigo. Eu falei, rapaz. Mas eu não falei com ar de inveja. Aquele ar de admiração, porque é uma pessoa que fala dos milagres de Deus com tanta convicção, porque Deus está agindo na vida dela. Mas vai saber a bagagem que a irmã carrega. Vai saber. Mas aí, todas as vezes que eu estou sentada escutando o testemunho, eu estou intercedendo pela vida dela. Abençoa, Senhor, cada dia mais a sua serva na tua obra. Esse é o compromisso de um escolhido. Enquanto está aqui na casa de Deus, está intercedendo. O pastor está falando, está intercedendo. Irmão, às vezes, quando a pessoa vem falar de outro para mim, eu falei, vai para o lugar dele. Vai para o lugar dele. É bom a gente meter pedra, mas vai para o lugar dele. Essa semana eu falei assim, eu sou uma pessoa, irmãos, que eu não bajulo. Eu sou admirador da bagagem da pessoa. Porque eu observo assim, missionários. Por que missionários estão ali fazendo missão? Porque passou algo muito grande na vida, que Deus coloca, prepara, é uma preparação. Aonde a gente chega é uma preparação a vida inteira. Para você chegar a uma missão, a um pregador, tudo. Mas a gente chega lá, ó, moído. Porque a gente tem que nos quebrar primeiro. A missão é de nós primeiro. Como ser humano, largar coisa para trás, ser luz onde passar. Doar o seu tempo. Doar para a obra de Deus. Eu fico olhando assim, quando fala assim, amar uns aos outros, tá até aqueles que não gostam de você. E a gente amar quem gosta é fácil, mas quem não gosta. Mas Deus coloca pessoas para você. Porque você não sabe a dor que aquela pessoa está passando. Talvez você está num patamar mais um pouquinho elevado, de, minha bagagem doeu, mas Deus me curou, Deus fez isso. Então, é aquela história. Vai jogando a gotinha, até que... Teve irmã aqui que Deus falou assim, vá ali, dá um sorriso. Eu dava um sorriso, amém. Falei, eita. Vai de novo. Falei, não, Senhor, manda para outra, tem mais gente mais... É você. E Deus permite você passar um processo que a pessoa te estuda depois. Ela não é o que eu pensei. A irmã Divina, ela é cheia de história, nós aqui, porque é uma mulher que Deus me mostra detalhes nela. Quando era da outra igreja que eu vinha, ela calçava um salto assim, irmã, fininho. E estava na porta, sorrindo, não seja bem-vinda. A gente se sentia tão bem quando chegava na igreja. E eu falava assim, nossa, ela fica elegante no salto ali. Eu fui comprar um salto. Ai, eu não aguentei, irmão. Foi bem no dia que o pastor chamou para a gente ter uma posse, que a gente ficou quase meia hora aqui em pé. Foi adormecendo a perna, foi me dando um calafrio. E eu falei, como é que aquela irmã aguenta Jesus? Sabe por quê? Nem tudo que é para o outro é para você. Cada um, Deus dá da maneira dele. Às vezes, mas tu canta mais, tu fala mais, tu é mais estudado. Eu tinha muito medo de falar aqui. Hoje eu estou até tranquila. Mas Deus tem me preparado. Deus tem colocado servos deles, que estão mais no patamar assim, ó, mais evoluído na intimidade. O dia que o irmão Percival me chamou a primeira vez aqui que eu vim, ótimo, tinha um pouquinho de gente, graças a Deus, tem um pouquinho, falei. E ele foi, Deus toca de novo nele e chama. E eu vim, né, eu falei, ai, Senhor, eis-me aqui, né. Esse dia foi tenso, mas até chegar aqui, porque eu comecei a tremer, eu gelei que o Kleber falava assim, amor, parece que tu morreu, tu está gelado. Eu falei, mas eu vou, não vou ser covarde, porque Deus está na frente, eu vou. Quando eu cheguei aqui, irmãos, só professores, eu falei, misericórdia, o irmão Hélio,
a Esther, pastor Zé Adão, pastor Zé do Carmo, os irmãos ali. Eu falei, ai. Falei, eis-me aqui, Senhor. E graças a Deus. Porque eu falei assim, Senhor, tu quer que eu fale? Então me usa da tua forma. E Deus tem me dado, Senhor, a oportunidade. Ele permite coisas na minha vida, mas tem provido todo ao redor pessoas para me aconselhar, pessoas para mim, a palavra. Irmão, eu tenho me alimentado, eu tenho saído daqui tão maravilhado. Quando vocês veem eu cantando ali que eu estou chorando, é porque eu estou grata a Deus. Porque quando Deus me colocou para trabalhar com os grupos, eu falei, Senhor, não dou conta não, Senhor, é muita gente diferente. Mas Deus falou assim, filha, você vai ser instrumento. E Deus, irmã, Deus manda até os hinos para os conjuntos cantar. Quando vem um hino que eu rupei todinha, Deus fala, esse é para o Renascer, esse é para o Oase, esse é para o grupo de louvor. E nisso vai para 2 anos. E esse ano, quando eu achei que era muito, Deus ainda me deu a liderança dessa irmã. Mas eu falei, eis-me aqui, Senhor. E quando eu achei que era muito, Ele colocou para me ajudar os irmãos. Eu rateei, falei para o irmão, vou não, tem trem demais. No outro dia, Deus, vai, tu vai. Tu vai, tu vai, tu vai. Falei, eis-me aqui, Senhor. Então, irmãos, a palavra de hoje nos fala. Cada uma que eu vejo hoje aqui são as escolhidas de Deus. A bagagem que vocês têm. Deus, pôs para trás. Porque o que Ele tem para você na frente é melhor. Eu não sou de escutar muito vídeo. Essa semana, eu escutei uma pregação atrás da outra. Do pastor Eliseu. Igual eu falei, eu não sou de bajular. Mas eu sou de admirar. E eu falei, rapaz, aquele menino tem uma bagagem, uma história. É por isso que ele está onde ele está. Não é porque ele se acha, não. É porque ele plantou desde novo. É respeitável, gente. E as palavras dele me ajudou muito. Porque na nossa era agora tem depressão, estresse e ansiedade. E ele falou uma coisa que abriu a minha mente. Que é isso que é importante. Se a gente está na casa de Deus e Deus tem abrido, pede Deus, tira o tampão. Nós que estamos aqui, somos as escolhidas, porque nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. A gente tem trabalhado. Mas o que eu entendi hoje que Deus mandou essa palavra? Porque nós, como escolhida, precisamos falar para aqueles, tira o tampão que está te atrapalhando dentro da casa de Deus, de escutar a palavra, de entender o que Deus tem falado. Porque tem muita gente aqui que está aqui com tampão. E os escolhidos que foram chamados, estão aqui. É os que estão gritando. Estão gritando. Que Deus faz. Que Deus muda. Porque todos aqui temos bagagem. Nós temos passado. Temos a convicção que Deus faz. Mas Deus manda dizer, não pare. Não pare, porque somos escolhidos. Muita gente tem depressão, tem estresse, tem ansiedade. Mas é igual o pastor falou lá. Depressão é o quê? Medo do passado. Estresse, medo do presente. Ansiedade, medo do futuro. Se buscar Deus, esqueceremos o passado. Se confiar em Deus, saberemos que Deus cuida do presente. Porque Deus é ontem, hoje e o amanhã. Se deixarmos o futuro na mão de Deus, Ele te fará melhor. Então você precisa, se você está passando esse problema, busca na palavra. Eu aprendi demais. No lugar de eu estar fofocando, brigando, pensando em problema, eu passei a semana inteira vendo palavras. Termina lá, eu pego aqui a pregação que o pastor põe e vou escutar. Tem se alimentado, tem irmãos. Nós que somos as escolhidas daqui, precisamos trabalhar isso na cabeça dos que vierem até nós. Porque Deus tem feito na nossa vida, não é à toa. É para a gente bater no peito. Porque nós somos escolhidas para cuidar dentro da tua casa. Para cuidar onde você for. Para cuidar na igreja. Para de eu fui. A gente tem que falar para os irmãos, para de eu fui, vamos ser.
Vamos ser mais presentes na casa de Deus, vamos buscar mais a Deus, vamos falar mais amor. Eu estou aprendendo muito. A minha filha, o meu esposo, estão vendo outra mulher dentro de casa. Porque atrás lá ele falou, nem parece que tu está na igreja ali, tu sai e já está desse jeito. Comecei a abrir a mente. Porque eu tenho observado as pregações, igual o irmão pregou aqui, vigia quando você sair ali fora. Satanás está lá. Uma coisinha assim, é uma faísca para o crente brigar. Uma coisinha assim dentro de casa é para você profetizar uma palavra ruim para o filho. Uma raiva, um ódio. Tudo que acontece. Eu passei a semana inteira, vou ministrar, é ceia. Aí acontece alguma coisa, toma de conta, Senhor. Acontece outra, toma de conta, Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Ontem, na hora da noite, meu esposo chegou, ele estava tão assim. E ele me contou o que aconteceu. Toma de conta, Senhor. Ainda convidei ele, vamos fazer um jejum junto comigo? Que Deus vai entrar com providência nessa causa. Mas você sabe por quê? Porque eu estou aqui, né? Eu estou escutando os irmãos pregar. A irmã Leamar, igual ela falou esses dias pregando aqui, que estava explodindo de felicidade, porque Deus fez na vida dela. Mas a gente tem que olhar, como é que ela consegue? Buscando, orando, fazendo. O irmão Percival, a irmã Leia, na obra, fazendo. A irmã Divina vem de longe, fazendo. Os nossos pastores, eu falo, ora a Deus todo dia pela vida de vocês, porque o que vocês estão na frente de um trabalho, aguenta, é só o primeiro da fila de ser escolhido. Porque lidar com pessoas é difícil. Então, irmãos, o que eu quero dizer essa manhã é isso. Cada um de vocês aqui, escolhida por Deus, ide, pregai, fazeis. Mas que precisamos fazer em nós, para que Deus nos limpe, ser luz aonde estiver, falar que Deus faz aonde estiver. Quando for abrir a nossa boca, pensar, falar, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Que às vezes o inimigo usa pessoas que te dão uma palavra assim que você vai... Mas fale com Deus nesse momento. Que Deus faz você sair palavra assim que a pessoa está esperando você explodir, falar uma palavra maldada. E ela é surpreendida com a palavra de Deus. E quando a pessoa te machuca e você fala para ela, você está na mão é de Deus, tá? Deus que vai cuidar de você. Deus te abençoe. Então, irmãos, essa é a palavra que eu tenho essa manhã. Agradeço vocês. E tem um hino que fala: eu fui escolhido por ti, fui separado para ti. Quem sou eu? Eu não era escolha de ninguém. Jamais alguém olhou para mim. Quem sou eu para ti? Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor em ti, Senhor. Oh, oh, oh. Eu fui escolhido por ti. Então, nessa manhã, tem essa convicção que Deus tem contemplado todo o teu pedido, toda a tua luta, porque você foi escolhido, é processo, Ele cuida de cada um. E por nós ser escolhidos, temos aqui que tem que fazer a obra de Deus. Então, que Deus abençoe cada uma de vocês. Que Deus, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Deus abençoe.